Fala, Algebricando! Tudo bem com você? Mais um vídeo para o canal. E como combinado, esse é o segundo de uma série de 3 vídeos que estarão disponíveis essa semana. Meu nome é professora Cris Lúcia e bora soltar a vinheta? Beleza, hoje nós vamos conversar sobre máximo divisor comum de um número. Então, para começarmos a trabalhar com máximo divisor, vamos ver o que significa isso. Máximo divisor comum de um número corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números inteiros. Lembrando que, quando eu falo de números que são divisores, é que no momento que eu realizo a minha divisão, o meu resto é igual a zero, tá ok? Beleza! Vamos para os passos que nós precisamos elaborar para descobrir quando estamos trabalhando com o divisor comum. Primeiro passo. Nós temos que analisar quais são os números envolvidos na situação problema e se essa situação problema realmente trabalha com divisores. Próximo passo, fazer uma escolha entre o processo de verificação de quais são os divisores ou o processo de decomposição em fatores primos. Terceiro passo, verificar e separar qual é o divisor comum ou divisores comuns entre os números envolvidos. Quarto passo, se houver mais do que um divisor comum, efetuar o cálculo de multiplicação entre eles. Dentro do processo dos máximos divisores comuns, nós vamos utilizar 2 números aqui, o 12 e o 18. Primeiro, nós vamos fazer a verificação dos divisores. Divisores do número 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores do número 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Se você não se recorda ou não assistiu o vídeo anterior, vai ficar aqui em cima um card que vai te levar para o nosso primeiro vídeo dessa sequência e aí você faz a revisão e retorna aqui. O que nós temos que fazer agora é verificar quais são os divisores comuns entre 12 e 18. Analisando, nós temos o número 1, ele é comum para os 2 números. O número 2 é um número comum também para os 2 números. O número 3 também um divisor comum. E o número 6. Todos esses números são divisores comuns tanto para o número 12 quanto para o número 18. Mas quando nós falamos de máximo divisor comum, eu quero o maior número que pode dividir esses 2 números ao mesmo tempo. No caso aqui, o maior número é o 6. Então, para nós, o máximo divisor comum entre os números 12 e 18 é o número 6. Ok. Só que acontece casos em que a gente não está trabalhando com números tão simples de representação do conjunto dos seus divisores. Neste caso, nós utilizamos o método prático. E o método prático, ele traz para nós um retorno aos processos de decomposição em fatores primos. Então, eu vou pegar os meus 2 números, o 12 e o 18. Separá-los com uma vírgula. E lembram, nós vamos passar o traço para efetuar a decomposição em fatores primos. Aqui na descrição vai ficar um link que leva você para o vídeo relacionado à decomposição. Precisar? Faz a revisão e volta aqui com a gente. Efetuando a decomposição, nós vamos ter aqui que o primeiro número que nós vamos colocar é o 2. Dividindo 12 por 2 e 18 por 2, nós teremos 6 e 9. O que vai acontecer agora? Nós vamos sinalizar esse número. Por quê? Porque ele dividiu tanto o 12 quanto o 18. Continuando a decomposição, no caso aqui, nós vamos continuar com o número 2. Lembra? O 6 é par, nós vamos fazer de tudo até esgotar a possibilidade de divisibilidade por 2. Dividindo por 2, nós conseguimos dividir somente o 6, não o 9. Então, nós não vamos sinalizar esse 2. Continuando, próximo número primo que dá para colocar aqui é o 3.
Colocando o 3 e efetuando a divisão, nós conseguimos dividir tanto o 3 quanto o 9. Então, nós vamos sinalizar esse número 3. Finalizando a nossa decomposição, só restou o número 3. Finalizamos aqui com dois números 1, que é o intuito dentro da decomposição em fatores primos. Já que nós temos mais do que um fator comum, mais do que um divisor comum dentro deste processo, então nós vamos efetuar a multiplicação entre 2 e 3. E aí nós achamos o MDC, o máximo divisor comum entre 12 e 18, número 6. Vamos para alguns exemplos para ver aonde se aplica esse processo de decomposição? Os processos de decomposição, eles são feitos de forma que você tenha que dividir quantidade de coisas, elementos em caixas, em pacotes e etc. No caso aqui, nós temos o seguinte: um lojista de artigos para festa recebeu um lote com 162 velas de aniversário, sendo 36 velas da cor azul, 54 velas da cor branca e 72 velas da cor verde. O proprietário da loja decidiu estocar essas velas em caixas, sem misturá-las, com quantidades iguais, de modo que haja a mesma quantidade de velas em cada caixa. A pergunta da situação problema é: quantas velas devem haver em cada caixa? Neste processo, como é um processo de divisão e nós precisamos saber qual que é a quantidade de velas comuns para cada caixa, nós vamos utilizar o processo de MDC, entre 36, 54 e 72. Então, nós vamos colocar os nossos números, 36, 54 e 72. E efetuar o processo de decomposição em fatores primos, ok? Como nós temos aqui três números que são números pares, automaticamente nós vamos começar com o número 2. Aqui nós temos 36 dividido para 2, 18. 54 dividido para 2, 27. E 72 dividido para 2, 36. Olha só, esse 2... ele dividiu os três números envolvidos na situação problema, então nós vamos sinalizar esse 2. Próxima linha, vamos continuar trabalhando com o número 2. Por quê? Porque nós temos aqui dois números que ainda são pares. 2. 18 dividido para 2, 9. 27 não é um número divisível por 2, então nós vamos só copiar. 36 dividido para 2, 18. Opa, esse 2, ele não dividiu os três números, então nós não vamos sinalizá-lo. Como nós continuamos trabalhando aqui, nessa linha com um número par, vamos continuar utilizando o número 2. Então, aqui nós temos o 9, que não pode ser dividido, o 27 e agora o 18 dividido por 2 é 9. Não vamos sinalizar esse 2 porque ele não dividiu todo mundo. Próxima linha agora. Não há mais a possibilidade de divisibilidade por 2, nós vamos dividir por 3, que é o próximo número primo. Aqui nós dividimos o 9, que vai ficar 3, o 27, que vai ficar 9, e esse 9, que vai ficar 3. Opa, esse 3 também dividiu os três números, então nós vamos sinalizar. Aqui nós temos novamente a possibilidade de divisibilidade por 3. Então, nós vamos dividir aqui, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. O que acontece aqui? Nós vamos sinalizar também esse número 3, porque ele dividiu os três números ao mesmo tempo. Para finalizar a nossa decomposição, só restou aqui o número 3, que não será sinalizado, porque ele só dividiu um dos números. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos efetuar a multiplicação entre os fatores aqui que são comuns na divisão. Então, nós temos o 2, o 3 e o 3. O resultado desta multiplicação é 18. Então, quer dizer o seguinte, que nós teremos em cada caixa 18 velas. Então, para as caixas de vela azul, nós teremos duas caixas contendo 18 velas azul em cada uma. Para as caixas de vela branca, nós vamos ter 3 caixas, cada uma com 18 velas dentro.
E para as velas verdes, nós teremos 4 caixas com 18 velas cada. Nesse processo, e vários processos onde você tem que fazer a divisibilidade, porém você encontra quantidades diferentes, você pode utilizar o método de descobrir qual é o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre esses números. Lembrando que a gente conversou isso lá atrás, ok? Que a decomposição é uma ferramenta de trabalho que faz com que você consiga realizar vários processos. Vamos para o nosso resumão? Aqui nós temos, dentro do processo do máximo divisor comum, que o primeiro passo que nós devemos verificar é, os números envolvidos na situação problema. E se nós estamos trabalhando com um processo de divisores. Próximo passo é fazer a escolha entre se vamos usar o processo de decomposição ou se vamos usar o processo de verificar quais os divisores comuns. Próximo passo é verificar e separar quais são os divisores comuns dos números envolvidos. E o último passo, se houver mais do que um divisor comum, efetuar o cálculo de multiplicação entre eles. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e eu aguardo vocês na próxima aula.